bem? Estamos começando mais um Sábado Selvagem. Eu sou o Edu do Silvestre do Brasil e hoje nós estamos aqui no Bioparque Macuco. Hoje estou te chamando para conhecer um mantenedouro de fauna que é sensacional e vamos conhecer aqui o Ronaldo, que é o idealizador do projeto. Tudo bom, Ronaldo? Tudo bom, beleza? Você é o diretor do parque, do projeto? Diretor, jardineiro, consertador de telhado, encanador, qualquer coisa que queira. Atendente, Faz qualquer coisa. Educador ambiental. Faz qualquer coisa. Legal. Então a gente queria há muito tempo já ter vindo aqui para conhecer. A gente escuta falar muito bem do Ronaldo, do Bioparque Macuco. E nós, como somos apaixonados por educação ambiental, é interessante que a gente venha conhecer um espaço como esse. Então, a gente pode conhecer um pouquinho desses bichos? Claro. Esse vídeo é um oferecimento de Mega Azul. Alimentos super premium para os seus pets, aves, répteis e pequenos mamíferos. E Fósseis Brasil, a maior loja de fósseis importados no Brasil. A gente pode até começar aqui pela Bindi, Legal. né? A Bindi, ela não é um animal depositado no mantenedor de fauna. O mantenedor de fauna, diferente de um zoo, ele não tem representação pública, né? Exceto programas educativos voltados à formação profissional, coisas assim. Mas ela vai compor futuramente aqui um outro projeto que a gente está montando. Ela tem esse nome, é uma homenagem a Bindi Irving, né? Que foi filha do Steve Irving, que é o idealizador do zoológico australiano, né? O Australian Zoo, né? Que ela tem um importante trabalho em conservação das espécies australianas, né? Isso é bem legal. Então a Bindi está aqui para ajudar a gente a entender um pouco da biologia daquela região, da cultura da região, a cultura dos aborígenes, as plantas e tudo mais que existe lá, né? Que ela vai compor um pedacinho da Austrália aqui pra gente. É um emu, né? Isso. Quanto tempo ela tem? Ela é de novembro, né? Novembro, então ela chegou aqui desse tamanho, né? Ela já tinha um baby, ela é bem filhotinha ainda, né? Deve atingir a sua maturidade mais aí para agosto, novembro, entre agosto e setembro Desse ano. que atingir mais ou menos o tamanho dela. A alimentação dela... É uma onívora, né? Aí em cativeiro, né? Ou seja, em criação assim, ex situ, ela recebe uma porção de folhas verdes escuras, couve, repolho, que é rico em cálcio, isso é muito típico, né? Para você crescer artificialmente o menos possível. Ração de potro, que é essa ração para cavalo, que tem um nível de proteína elevado. Ração de tucano, que também tem nível de proteína elevado. E frutas, em geral. A gente coloca tudo separadinho assim e ela vai comendo aquilo, porque também a gente vai observando o que ela quer mais ou o que ela quer menos e vai equilibrando aquilo que ela precisa comer. Legal. É isso aí, ó. Isso aqui é bacana que está acontecendo nessa chuva, porque faça chuva, faça sol, a educação ambiental tem que acontecer e o mantenedouro não para, na é verdade? Não, de forma nenhuma, né? Não tem resta não. Legal. Isso aí. Então vamos conhecer Vamos lá? Essa parte aqui já então é o mantenedouro já. Sim, aqui já começa a área que é o mais isolado do parque, né? Então, dentro da legislação, né, a categoria de mantenedor de fauna, diferente da de zoológico, né, ela não é aberta à visitação pública, ela não é um empreendimento com fim lucrativo, né? Então, que um zoo, a categoria que todo mundo conhece, né? Sim, ele é aberto à visita, ele tem a questão do turismo, né? Por isso da visita. Mas também ele integra outras duas características que são típicas do zoo, que é o fornecimento da produção e educação ambiental, né, que é um dos fundamentos do zoo, e o que é extremamente importante para a conservação das espécies, que é justamente o programa de conservação. Que é a parte do mantenedor, onde ele entra. Não, que aí no caso de zoos, eles são genéticos, então eles têm a base genética dos bichos, para poder ter um banco genético para você fazer estudos sobre reprodução, sobre a estabilidade das espécies, sobre o comportamento. Já o mantenedor não, nós somos o destino final daqueles animais que são considerados inaptos a voltar para a natureza, né? Então, e quem nos considera inaptos? Outras categorias, como os CETAs, os centros de triagem, e os CRAS, que são os centros de reabilitação. Então, os animais que vêm direto do tráfico,
os animais vindo do tráfico indireto, ou seja, que pegou lá com uma pessoa, foi denunciada. Aquela pessoa que também doa espontaneamente o bicho ao Estado, devolve ao Estado, uma vez que o bicho é do Estado, né? E aí esses animais são avaliados pelos técnicos desses lugares, e aqueles que por algum motivo não possam voltar para a natureza, quais motivos mais comuns? Amputações, falta lá de um olho, uma medicação que tem de controle pro resto da vida, né? Ou um bicho humanizado, né? O famoso imprint, que é aquele bicho ali que dá muita dificuldade de reintrodução. E quando não se trata de espécie vulnerável ou ameaçada, então o investimento nisso é só pontual, né? Legal. Então aqui é mais por essa questão então final. Se o animal não foi pro zoo, se ele não pode ser reabilitado, normalmente ele vem com um mantenedor. Então, o certo, os CRAs, eles disponibilizam isso, né? E aí, tanto os outros quanto o mantenedor recebe, mas normalmente é o mantenedor que recebe. Por quê? Porque o zoológico não expõe um animal com problema. A não ser que, ultimamente até tem um ou outro que consegue conciliar no serviço educativo isso, né? Mas às vezes o bicho que vai para o zoológico vai para o programa de conservação, não vai para a exposição. Então o bicho não tem uma asa, mas ele é um importante indivíduo que pode colaborar ali com a genética daquela espécie. Diversifica isso. Bacana. É bem legal, né? Não, legal. O legal mesmo seria se eles não tivessem. Não, esse seria o ideal, né? O ideal é que continuassem lá, não tivesse acidentes, não tivesse nada que tivesse uma intervenção humana direta ou indireta. Né? Depende do homem, né? Sim. Ele é a causa de toda essa questão, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. E tentar, pelo menos, remediar da melhor forma possível e dar uma destinação digna, né? Alguns que podem ter a segunda chance, né? Sim, e também colaborar com os que estão livres, né? Então, nos programas educativos, você promove, né? Isso é fundamental, né? Eles são embaixadores, né? Eles são representantes desses bichos, né? E o conhecimento é o que liberta, né? Exatamente. Uma coisa interessante, aqui é um mantenedor de fauna silvestre. Silvestre, isso. Aqui, por ser um animal silvestre, não tem exótico? Então, os exóticos, eles podem... Ou é outra categoria? Não, normalmente você tem um mantenedor de fauna silvestre, você pode abrir um mantenedor só de exótico e aí não recebe silvestre. Mas às vezes o silvestre, diferente do exótico, pode. Com um programa, fazendo o pedido de autorização de manejo, né, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né, você pode então estar recebendo aqueles animais que são excelentes nos CETAS, nos CRAS. Tem, por exemplo, cobras americanas, como as cobras do milho, os corn-snakes, piton, que tem uns montes e eles não podem ficar nesse tempo, estão ocupando ali o espaço do silvestre. Então, como não tem muitos mantenedores exóticos, acaba então sendo destinado. Hoje aqui o Bioparque Macuco é só silvestre. Só silvestre. O que a gente viu de uma pinche, ela é um animal doméstico. Apesar de ser um animal exótico, ela entra dentro do doméstico. A gente acaba vendo nas fazendas. Isso, porque assim, tem um. É meio complicado, né? Falar, porque o doméstico mesmo já passou por longos períodos de domesticação. Né? Então, a coisa que tem, por exemplo, um cachorro já tem quase 15 mil anos desse processo. Então, tem um emu, um avestruz, um dromedário, né? Que é um animal doméstico, né, por que pareça, né, ainda não tem aquela característica, você olha assim e fala, puxa, o bicho passou por manipulação humana, ele tem muito bicho que era selvagem ainda, né? Então, o brasileiro vê mais talvez assim. O emu mesmo tem variação, tem estado que coloca na lista de domésticos. Tem estado que é exótico. Aí, qual é a diferença? Aqui, como você comprar uma cacatua, ela tem que vir com a documentação de origem. Porque da mesma maneira que você não quer que alguém pegue seu papagaio e leve para a Austrália, você não quer que alguém pegue uma cacatua da Austrália e traz para cá, ilegalmente. Tem que ter origem. Bacana. Então aí você tem os pregos, né? Macacos pregos são muito correntes no centro de triagem, né? No centro de reabilitação. Por incrível que pareça,
muitas pessoas os mantêm como bichos de estimação. E os que têm ocorrência na região metropolitana, porque a gente tem o privilégio de morar num país, cara, que você pega um ônibus e 20 minutos depois você pode estar de cara com um macaco em vida livre. Isso quando não está no seu quintal. Se você fosse um europeu, você tinha que viajar até a África ou até os trópicos, aqui nas Américas, para poder ver um macaco aqui perto. Sem dúvida. Mas o que acontece com esses bichos especial, né? O que se tem aí são bichos que cresceram perto de pessoas, e isso praticamente inviabiliza a soltura, porque quando você solta, eles tendem a voltar para o convívio humano. E ainda tem um agravante, né? E aí você pega o pessoal aqui, muitos deles já são hibridizados, são híbridos de uma espécie típica do Nordeste brasileiro, que é o sapágio da pela, né? Na ciência tem que o sapágio da pela, né? Que é o macaco prego padrão, digamos assim, com sapágios nigritos, que é o que ocorre na região aqui metropolitana, na região da Cantareira e tal, né? Então tem muito híbrido. Ah, mas como aconteceu isso? Durante o período aí da indústria automobilística, da expansão dela, os imigrantes que vieram de outros estados, principalmente dos estados do Nordeste e do Norte, que tinham uma grande tradição de manter esse bicho como estimação, esses vários outros, os sagris, por exemplo, né, traziam para cá e depois, por um motivo ou outro, soltavam, fugiam, e os bichos produziram e deu todo esse problema, né? Então hoje você tem espécie exótica, a região introduzida, você tem hibridização entre duas espécies, às vezes a exótica com a local, como é o caso aqui, mas você tem coisa muito mais séria, que é, por exemplo, não muito mais séria, é seriedade similar, mas aqui você tem, aí no caso, uma espécie a mais, né? Você tem sagui de tufo branco, sagui de tufo preto, eles cruzam entre eles e aí tem mais um bicho que nasce, e contrariando as leis da biologia, são férteis. São férteis. E aí você tem, então, fora que eles ainda hibridizam com o macaco da região, né? Que é o saguizinho, o caveirinho, o sagui negro da serra, que é o Calitrix aurita. Foi catalogado assim? Foi catalogado, tem registro, e não é pouco, não. Assim, legal. A ideia em si, né? De acontecer, né? Mas a questão de acontecer é péssimo, né? É péssimo, porque né? o sagui negro da terra já vinha com dificuldades nas suas populações. Pouco conhecido, pouco estudado, começou a ser estudado trabalhando nos últimos 10 anos, se for ver bem, e diferente do primo dele, do mico-leão dourado, né, não havia um grande investimento internacional ou mesmo nacional para os programas de conservação. Mas hoje você tem, para os zoos de Guarulhos, que é um trabalho magnífico, e outros centros, né, de climatologia. É interessante, né, essa questão do hibridismo funcionar e ainda ser fértil, né? Foi isso que Então, eu falei assim, poxa, que legal acontecer fazendo, porque é difícil, né? Mas você vê um grande problema, então. Exato. Ó, você sabe, o tráfico de animais, ele é o terceiro maior tráfico do mundo, né? Ele perde para armas, perde para drogas, e eventualmente tráfico de pessoas que entra aí nessa pegada, né? Agora, existe um porém, eles se interagem com outros tipos de crimes ambientais, né? E isso acaba realmente põe a biodiversidade em crise. Porque você pegar um bicho de um lugar e levar para outro, uma planta de um lugar e levar para outro, né? Você introduz ali, às vezes, um predador ou um competidor que não tem para ninguém, né, cara? Não tem um predador, acabou, ele vai se multiplicar, Exato. não tem lugar para dormir, para comer. Exato. Caramba, então a gente deu uma voltada pra cá, pra varanda do Ronaldo, né, Ronaldo? A chuva pegou forte. Estragar a chapinha, né? A barba que eu tinha feito hoje. Que isso, né? E olha o que ele trouxe pra gente aqui, que legal. Lá eu comentava logo no início, né, falando do córrego ali, né, que a gente homenageou o Rolf Grandsal, né? Foi um dos grandes naturalistas que retratou a fauna brasileira e a flora também, né?
Mas aqui esse livro aqui em especial é uma das obras que eu mais gosto dele, que é a de Beija-Flores do Brasil. Aqui tem retratado praticamente todas as espécies conhecidas até a época do lançamento do livro, né? Todas as ilustrações são do Rolf, né? Então aqui são as pranchas por espécie, ele tem algumas ilustrações de partes anatômicas, do bicho que nem cauda, ninho, né? Das espécies. Então todos os trabalhos do Rolf, os de serpentes, os de pegadas, os de primatas do Brasil, né? Que é publicado lá pelo Paulo Arício, e o de aves completo, tudo nesse esquema de um detalhamento fora do comum, né? Tudo desenhado à mão. Tudo desenhado à mão. Tudo desenhado à mão. Legal. É isso aí. Estava contando que ele era um naturalista, então. Um naturalista alemão, né? Sempre teve o sonho de vir para o Brasil. Ele trabalhou numa ilha lá na Alemanha, ele e a esposa, que eles monitoravam aves marinhas, né? Então ele monitorava ninho dessas aves, né? De algumas aves de rapina também que habitavam essa ilha. E aí eles conseguiram vir para o Brasil no final dos anos 50, início de 70, não tenho certeza absoluta disso. Mas ao chegar ao Brasil, ele queria estudar serpentes peçonhentas brasileiras. E ele se deparou com um problema. Aqui não tinha nenhum manual, nenhum compêndio que reunisse pelo menos as principais espécies conhecidas para estudo. E aí ele, junto com o pessoal do Instituto de Butantan, né, na época o Dr. Og, né, um belga, e ele conseguiu fazer um trabalho que até hoje tem edições desse livro sobre as serpentes peçonhentas do Brasil. É muito legal, né, cara? Que é uma outra visão, né? Eu tive o privilégio de conhecê-lo, viu? A sua esposa, seu filho, que é muito meu amigo, são meus amigos, né? Que até em virtude da pandemia e até da fragilidade de saúde dela, a gente evitou de fazer visitas, mas cada dia lá tinha um volume de conhecimento imenso que a gente tem ali. Legal, é bom que vem aqui e a gente não aprende só sobre educação ambiental, um pouco de história, né? Sim, e tudo isso tem que ser seguido, né? Porque a educação ambiental, ela é uma ferramenta. Porque ela não é do biólogo, ela não é do médico veterinário, ela não é do educador, ela é uma ferramenta que serve para todos, né? E eu confesso para você, assim, que hoje em dia, a educação ambiental, a educação científica e cultural já não são mais suficientes para brecar os problemas que se tem hoje em dia, né? Porque hoje o que a gente nota claramente é que há um total desconhecimento do funcionamento da vida na Terra pelas pessoas em geral, né? Então, quando você vem com a educação ambiental, ela tenta consertar um problema que já existe. A divulgação científica e cultural só traduz aquilo que o cientista acabou de descobrir, ou aquilo que já é conhecido de muito tempo para as pessoas. Mas eu acho que hoje o que falta é a educação natural. As pessoas saírem na porta da sua casa mesmo, olhar para cima e ver que tem uma árvore, né? E quem mora naquela árvore? Que árvore é aquela? Ela dá fruta, ela não dá fruta, ela dá fruta para você, ela dá... Você vê aqui, é muito comum, a gente vive em áreas assim, mais rurais. As pessoas hoje, logo durante a pandemia, hoje houve uma grande quantidade de pessoas que se voltaram para esse meio, né? Voltaram a querer viver ali, né? E muitas pessoas novas, aquelas pessoas mais velhas que vinham trabalhar, que vieram do interior, vieram de outros estados e quer retomar uma parte da vida dela com a natureza. Mas assim, a contaminação da vida é tão grande que até mesmo quando você quer beneficiar a natureza em geral, você acaba cometendo algumas gafes. Que nem, por exemplo, vamos plantar frutas para os bichos comer. Aí vai lá plantar maçã, planta laranja, planta... mas eles não comem isso? Comem. Alguns comem, se adaptam, mas não é isso que eles querem. Eles querem comer as frutas nativas. Né? Falta conhecimento. Exato. Então falta aquela questão de conhecer quem é seu... Você pega um cara que é um europeu,
Você pegou no meu típico, o que tem ali no seu quintal, um jardinzinho, eles conhecem os bichos por nome mesmo, assim, o Joe, o Sam, o não sei o que lá, eles sabem. Por exemplo, aquele sabiá europeu, né, que é o turdo, né, que eles chamam de turdo lá, aquele turdo é o mesmo turdo naquele ano, que vai cantar e nidiscar no ano que vem, no outro ano ele vai ser seu vizinho por 10, 15 anos, que é a vida do bicho. Aqui no Brasil faz um sabiá hoje cantando na sua casa, olha que bonito sabiá cantando, vamos botar um frutinho pra ele. No outro dia, a pessoa fala, olha outro sabiá, não mesmo, cara, tá morando com você. E aí aparece uma ave diferente, você não toca, um bicho que é sazonal, sabe, uma coisa que floresce. Então as pessoas perderam essa capacidade de entender o ciclo da natureza. E é por isso que a gente comete erros, e muitos desses erros vão adicionados a outros maiores, né? Que é o mau uso da energia do planeta, o ataque que a gente tem sobre a biodiversidade, né? Que vem tirando a estabilidade climática do planeta. Então, o aquecimento global, aquilo que se fala, essa coisa de você diminuir a biodiversidade que equilibra o consumo de energia da Terra, ou seja, principalmente nos ambientes florestados, né, que estão drasticamente sendo reduzidos, certamente a gente vai pagar um preço muito elevado. E quando eu digo, a gente mesmo, em uma vida urbana normal, de 70, 80, 100 anos que seja, a gente vai ter a degradação avançar de uma maneira que nunca foi vista. Já estamos. Se a gente voltar aí na década de 60, quando o Wolff, né, o Werner Wolff, o grande naturalista, iam para campo, todos eles contavam com uma novidade. Né? Tanto é que até quando a gente comentava informalmente, um deles, o Werner Wolff, sozinho, tem 107 espécies de sapos, de perereca. Isso é possível hoje em dia? Mas com grau de dificuldade imenso. E olha que a gente tem muita sociedade. Esses celulares que sozinhos acoplam todos os mecanismos. Eles que levar um gravador de rolo, que pegava 5, 6, 8 quilos, que levava parabólica desse tamanho, tinha que coletar o bicho e levar para casa para poder fotografar de maneira nítida. Tinha que fazer as fixações tudo em campo, né? E hoje você tem facilidade, a velocidade do transporte e tal. Mas por que hoje ficou mais difícil? Porque nessa época, nos anos 60, ainda existia 66,4% do planeta intacto. Ou seja, apesar de ter 300 mil anos de história do ser humano na Terra, em 1966, em 1960 ainda tinha 76,4%. E hoje, passados só 60 anos, só tem 34%. Então nós temos a mesma coisa que nossos antepassados, mais os outros homínidos que viviam com a gente, mais todas as catástrofes naturais, mais as mudanças climáticas de 300 mil anos em 60. Então, a conta não fecha. Então, que a tecnologia está avançando, o conhecimento está chegando rápido, a degradação do meio ambiente também. Então, a educação ambiental, a educação não formal, ela é muito importante. É muito importante. Isso vai poder fazer que coisas como um mantenedor possam ter até extinto. Ronaldo, você não vai ficar triste? Não, pelo contrário, fica super feliz. Porque eu não queria que a gente tivesse mais. Né? Ele queria. O bicho está lá no zoológico, eles estão lá, desde os anos 60, sendo criados, são gerações pós-gerações de bichos que são estudados, que nascem ali. Esses não, cara. Esses não são bichos que foram capturados. Eles não são bichos que tinham um objetivo. Não, cara. O pessoal levou para casa porque tem que emitir estimação. O outro se arrebenta numa vidraça que foi mal projetada. O outro não consegue identificar porque o intensível recortou a árvore, que era o único ovo que ele tinha. Acontece isso, né, cara? A gente vai causando impactos, a gente não tem a dimensão, né? Quando a gente fala dessa questão da crise da biodiversidade, não é uma crise qualquer. A gente está falando da sexta extinção. De algo irreversível. Quer lembrar de duas só? A que vitimou todos os dinossauros, exceto as aves. Né? E olha que as aves que a gente tem se desenvolveram depois. Com um pouquinho delas.
Antes dos dinossauros, teve uma de 300 mil anos atrás que extinguiu quase tudo que estava na Terra. A gente está passando uma dessas agora. E nunca foi tão rápido. Mas você acredita, Ronaldo, que é irreversível? Não, ainda não. A gente Ainda não há consegue. esperança. Então, só que para isso, quem tem que se mobilizar? Todo mundo. Então você concorda naquela visão de a educação ambiental, natural, ela não tem que ser passada apenas por um profissional da Não, todo. Tem que ser propagada por Isso todos. tem que fazer parte da formação de um cidadão do mundo. Seja ele aonde estiver. E a realidade da sua região de origem, né? Porque hoje você vê coisas que amanhã é o dia dos povos originários, dos povos indígenas, né? Pô, a gente acabou de passar uma tragédia com uma etnia inteira, cara. Onde você quase morre, todo mundo. Ah, mas só tá lá. O pessoal fala um monte. Vai lá ver como que tá a floresta. Exato. Aí vai então, mas tá assim, mas aí embaixo tem ouro, aí embaixo tem lítio, aí embaixo tem isso, tem aquilo. E deve continuar lá, porque isso não vale nada com a floresta caída, porque aquela floresta é que manda essa chuva pra cá, cara. É verdade. Você entendeu? E ela movimenta a indústria agro, que se tanto fala, né? Que praticamente produz trigo, soja para outras indústrias. E isso tudo vai por água abaixo. Quando a gente fala de alimentação, né, a humanidade sempre passou fome. Sempre. Com raras exceções, inclusive aqui na América do Sul, que tinha lugares que não passavam fome. Ao contrário da Europa, que todo mundo morria de fome lá. Mas quando veio a Revolução Industrial, quando veio o entendimento da agricultura, né, você hoje só passa fome por dois motivos: ou catástrofes ambientais ou má gestão pública. Ou sacanagem de propósito. Os caras vão lá, cortam suplemento para matar aquelas pessoas de propósito, como estavam fazendo com os índios, por exemplo. Verdade. Né? Então, gente, a gente tem que parar, repensar a forma. E quando a gente fala que não é irreversível, mas está no limite. Tá, os oceanos já não conseguem mais absorver a elevação de temperatura. Isso já é um sinal assim bem feio, né? A diminuição da biodiversidade começa a alterar a situação climática, porque não é o aquecimento global sozinho que está mudando o clima na Terra. Também, o que a biodiversidade faz? Ela consome o mundo inorgânico, ou seja, os minerais que a Terra tem. E nunca houve tanta vida junta no mesmo momento nesse planeta. Hoje é a maior biodiversidade de toda a história do planeta. E quando você diminui essa biodiversidade, começa a desequilibrar esse consumo. E sobra coisa demais, falta coisa, e aí falta previsibilidade. Você não consegue mais plantar e saber que vai colher de fato daí um tempo. Se não for em condições artificiais, né? O homem pode, mas qual é o limite? Até e qual é o moderar, custo disso? Né? Então é bem complicado, né, cara? É bem complicado. Se fosse nessa via mesmo de questão de educação, a parte de biologia, o que você falaria para os jovens, né? Não só para os jovens, mas também para os adultos, Para todos, né? Para todos. Qual que é a dica que você daria, ou qual que é o caminho que você acha que nós temos que seguir? Tá, eu Quais são acho, os princípios? sim, existe uma palavra que virou moda, que todo mundo, como foi a palavra ecologia algum tempo atrás, hoje a palavra é a sustentabilidade. E o que é sustentabilidade? Será que alguém que usa essa palavra no dia a dia tem uma ideia do que é? Mas sabe o que ele ia dizer exatamente o que é? É muito simples. É você tirar alguma coisa da natureza, e enquanto você consome essa coisa, a natureza tem tempo de repor aquilo para você. Aí você vai lá e pega de novo, e ela repõe, você vai lá e pega, isso vira um ciclo infinito. Porque o que você consumiu, suas sobras voltam para a natureza. E assim vai. Hoje a gente está tendo um consumo que vai além disso. Então a dica é, a gente tem que voltar a aprender a viver no planeta de maneira sustentável. Ah, mas como que a gente vai fazer isso? Cobrando o poder público, o poder privado. Primeira coisa, energia sustentável, limpa, né? A preservação dos mananciais, sabe? A manutenção das áreas verdes do planeta. Hoje o Brasil, o Congo, Madagascar
em partes da Índia, tem as maiores florestas do planeta, cara. E se você for ver bem, não é tanto assim, né? Todas estão ameaçadas, todas elas. A não ser pequenos fragmentos que estão ali bem estabilizados, todo o resto, né? E as pessoas precisam aprender a cobrar isso, e cobrar de si próprios. Mandando coisa para reciclagem. A reciclagem ajuda muito. O reaproveitamento usa Do muito. jeito certo também, né? Que muita Sim. gente vai fazer reciclagem, pega aquela, sei lá, latinha de sardinha e deixa tudo sujo. Já Exato. acontece outros problemas de cachorro, Sim. gato, acaba se machucando, Se ficando cara na machucando, frente. jogar seu lixo em qualquer lugar. Então tudo isso, cara, e respeito. Respeito Pela vida. pela vida, independente do que ela seja. Você pode não gostar de uma barata, cara, mas ela não tá aí à toa. É só lembrar que as baratas chegaram aqui na Terra quase 370 milhões de anos antes da gente. Então, entre baratas e gente, aparentemente elas são mais importantes. Besouros, cara, tem 350 mil espécies. Nós só somos uma. E aí? O que é de nós mais importante para a vida natural? Né? Então, e nós não somos importantes? É claro que somos. E aí que tá. A gente tem que se inserir nessa importância e tomar as atitudes para isso. Temos a inteligência para isso. Exato, porque não que é usamos. outra coisa. Nós somos a única espécie em 4,5 bilhões de anos de história desse planeta que não tem só inteligência. Inteligente é um monte. Cachorro inteligente, aves inteligentes, dinossauros antigos eram inteligentes, né? Não só os atuais, as aves, mas os antigos também eram inteligentes. E por que sucumbiram? E por que a gente continuou? Por que nossos outros 5 espécies de humanos, pelo menos, tinha até mais, que vivemos juntos, ficou só a gente sozinho? Nós aprendemos a criar símbolos. Nós somos os únicos bichos desse planeta que vivem a partir de símbolos. A gente imagina o que vai acontecer com a gente porque a gente morre. A gente faz pintura, a gente escreve. A gente criou a história, a gente criou a ciência. Nós saímos do planeta e fomos para outro. E aí, cara? É uma responsabilidade muito grande. E eu acho, assim, e aí espécies mais ameaçadas todos somos nós. E eu acho um absurdo isso também, cara. Uma espécie tão legal como é ser humano morrer pelas suas próprias mãos. Suas próprias Né? atitudes, E ainda né? tem gente que tira o sal do panda. Ah, o bicho da ordem carnívora, Tá comendo ali. a ordem carnívora que devia comer outras coisas além de carne, planta, mas só come planta lá, coitado. Por isso que ele está se extinguindo. Mas ele foi instintivo, foi selecionado para aquilo no momento que era. E a espécie dele foi muito bem sucedido, está aí há milhões de anos. Começou a ter problemas depois por causa dos homens novamente. A gente só tá 300 mil aqui, cara. A gente tá na fase de garantia ainda. Tá no teste ainda, né? Tá no teste. É isso aí. Legal. A gente vai dar uma paradinha por hoje, vamos prometer que a gente vai ter segunda parte. Em breve. Claro. A luz agora deu uma caidinha, voltou. Vamos aproveitar que tá um pouco claro ainda. Mas quero agradecer de coração. Eu que Rafa. agradeço, Foi tá? sensacional. Eu que agradeço. É um prazer. Obrigado, o prazer foi todo meu. As experiências aqui foram incríveis. E É muito aprendizado assim para pouco tempo. A cabeça já fica até daquele jeito. e espero que sim, a gente propague. Legal. Cada um colabore com isso. Né? Falando de colaboração, você que quiser ajudar o Bioparque Macuco, tem um Pix, tem alguma conta, alguma coisa que o pessoal pode estar ajudando? Sim, aí eu te mando, porque ainda não, eu sou meio primitivo, né? Aí eu tenho que mandar essas coisas. Aí, o Bioparque é uma instituição sem fins lucrativos, né? Então, o programa Bioparque Macuco, que abriga o mantenedouro, ele não tem fim lucrativo. Então, a gente vive, basicamente, por exemplo, de cursos, orientação, montagem de museus, essas coisas, e esse dinheiro todo vai para a manutenção desses animais do mantenedor. E claro, para nossa vida pessoal, né? Essas coisas todas. Então qualquer ajuda, cara, sendo ela financeira, doação de material, sempre é legal. E aquilo que às vezes não se destina, a gente consegue relocar em outros espaços que também tem essa necessidade, que são muitos com animais silvestres, são muitos com animais domésticos, são muitos que também preservam cultura e educação, né? Então acho que todo mundo precisa aí de uma mãozinha.
E eu só tenho a agradecer àqueles que vão ajudar de uma maneira ou de outra, né? Às vezes só de curtir aí já é mais do que suficiente. Ronaldo, aproveitando aqui para a gente falar de um dos nossos parceiros, que você já conhece, Opa! o Fósseis Brasil. Então, ele mandou um presentinho. Muito legal, meu. Aí para você veio uns adesivinhos, veio o certificado aí dentro também. Olha aí. Bem bacana mesmo. Pode abrir, que seria... é tipo aquela de... É lá é o experiência, David, né, David? É o David. Obrigado, cara, David. David sempre um grande amigo, uma pessoa que conhece muito, tem um projeto muito legal. Incrível, né? Né? Aí vem um certificadinho, tem aí um materialzinho de obrigado. Ai, que legal. O cara... Ele é um cara que tem todos os cuidados, né, meu? Ele pensa Sim. Olha, ó. Certificado de autenticidade. autenticidade. Legal, é bom lembrar que fósseis, né, esses fósseis são importados, Esse né? aqui é de Importados legalmente, são de Marrocos, né? Porque a comercialização de fósseis brasileiros, assim como acontece com os animais silvestres, também são ação do Estado, então não pode comprar, nem vender e comercializar em geral, né, fósseis brasileiros. E o Dave faz um importante trabalho da divulgação científica lá com a Fósseis Brasil, trazendo esses fósseis que são legalmente produzidos lá no Marrocos, né? São coletados ali em Marrocos, é um grande afloramento lá, uma diversidade incrível de espécies, que ajuda os professores, as pessoas que curtem paleontologia, que é uma ciência incrível demais, né? Eu costumo falar que paleontólogo é um caçador, só que em vez de ele matar o bicho, ele ressuscita. Porra, legal, gostei. Eles fazem o bicho, a planta, os micróbios. Esse aqui é o que ele mandou pra você. Vamos ver o que é, hein? Eu aprendi a gostar e me apaixonar pelos fósseis graças ao Fósseis Brasil. Ai, que legal. Olha. Esse é tipo um Kinder Ovo. Isso, né? Olha a experiência, que legal. Legal. Aí vamos. Trilobita, olha. Negativo, positivo. Isso, né? Complexo Molde contra molde, né? E, gente, assim, pra quem não tá muito habituado com isso, primeiro, assim, o que é um trilobita, né? Os trilobitas são artrópodes. O que são os artrópodes? Esses bichos têm as patas segmentadas, né? É igual como se fosse o Homem de Ferro, né? Com cheio de articulações, assim. Então, os insetos é uma classe de artrópodes. Os aracnídeos é outra classe de artrópodes. Os crustáceos. Os trilobitas eram uma outra classe, totalmente extinta. Todos eles se extinguiram naquela extinção que eu acabei de falar, há de 300 mil anos atrás, do Permiano, né? Do limite do período Permiano para o início da era dos dinossauros, né? Do Triássico, Jurássico e Cretácico, que é a era Mesozoica, né? Eles estão no final do período Paleozoico. Por quase 300 milhões de anos, esses bichos dominaram os oceanos, numa diversidade incrível de formas, de tamanhos no planeta inteiro, e mesmo assim se extinguiram. Eles são os precursores dos olhos mais modernos, né? Eles conseguiram ter uma visão fantástica. O que você pega, aqueles que estão mais conservados, parece que dá um olhos de mosca, né? Isso, é muito legal. Obrigado. Show de bola. Não, quando eu falei, ele falou, pô, manda lá, porque muito o Ronaldo legal. é incrível. E continuando falando dos nossos parceiros que fazem com que a gente consiga fazer esse trabalho super legal, eu trouxe aqui da Mega Azul um grande presentinho aqui, ó. De alimento super premium. Sim, a agenda tá garantida. Legal, gente. Então a gente trouxe mais um presentinho para que a gente possa estar ajudando aí também com o Bioparque. Ótimo. A nossa galera lá, podendo ajudar lá também. A gente vai colocar o Pix lá. Faz aí a ajuda de vocês para que a gente consiga manter esse trabalho tão importante que a gente tem aqui, né? Muito obrigado, gente. Obrigado ao pessoal da Mega Azul também. Uma das pioneiras no desenvolvimento de rações especiais, né? Começou muito com zoológicos, né? Testou muito em zoológicos. E isso é muito legal. As pessoas às vezes nem sabem que existe esse tipo de mundo, né? Verdade. Daquela ração pro tucano, da ração pro cisne, da ração pro flamingo. Verdade. Né? E a Mega Azul é não só a pioneira, como uma grande guerreira nisso, né? Porque não é fácil. E foi uma das
foi uma das primeiras parceiras que a gente teve, né? Então ela acreditou no Silvestre do Brasil no primeiro evento que a gente teve. Legal. Então, desde o início ela tá com a gente, então nada melhor que agora no canal do YouTube que ela continue essa Legal. parceria, né? Uma empresa muito séria. Eu recomendo. Ronaldo, obrigado de coração, foi um Obrigado. prazerzão Prazer mesmo. todo meu. A Obrigado, gente se irmão. vê de novo e a gente vai ter uma parte 2 em breve. Legal.